Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Obras Completas de Sigmund Freud. Neste episódio, nós trabalharemos o texto em caso de cura por hipnose, com observações sobre o surgimento de sintomas histéricos devido à contravontade. Texto de 1892, 1893. Estamos seguindo a expedição da Companhia das Letras, com a tradução de Paulo César de Souza. O texto foi publicado na revista Zeitschrift für Hypnotismus em 1892/93, no período de transição entre os estudos sobre hipnotismo e os estudos sobre histeria no pensamento freudiano. É um texto muito importante por nos apresentar o conceito de contravontade, que detalharemos mais adiante. Deixa eu apresentar a vocês o caso clínico. Trata-se de uma mulher entre 20 e 30 anos, de boa capacidade, tranquilo bom senso, espontaneidade, que poderia ser caracterizado comportando uma hystérie d'occasion, segundo a expressão de Charcot. Vamos ler o que Freud nos diz sobre ela. Tratava-se, para não continuar falando de maneira misteriosa, de um caso em que uma mãe não conseguia amamentar o filho recém-nascido antes que interviesse a sugestão hipnótica, e em que suas vivências com o filho precedente e o posterior permitiram uma verificação do êxito terapêutico, que raramente é possível. O histórico familiar apresenta uma mãe não neurótica, uma irmã saudável, um irmão com uma neurastenia típica. Freud diz: essa categoria, como sabemos, não exclui uma admirável combinação de qualidades e de uma saúde nervosa isenta de comprometimentos em outros aspectos. Então, o problema, gente, é dificuldade na amamentação. A primeira experiência dessa mulher, seu primeiro filho, houve alguma dificuldade no parto, foi um parto por fórceps, e os sintomas que ela apresentava eram pouco leite, dores, perda de apetite, insônia. Como resultado, ela abandona a amamentação do seu filho após 15 dias e a criança passa a ser alimentada por uma ama de leite. No segundo filho, os sintomas se tornam mais graves, com vômitos, inquietação, insônia total, depressão pela incapacidade de amamentar o bebê. Foi quando entrou a intervenção dos médicos, Dr. Breuer e Dr. Lott, que acabam passando o caso para Freud, para que ele tratasse esta mulher pela hipnose. Freud então induz a sugestão hipnótica com a fixação do olhar, com sugestões constantes, 3 minutos para induzir o sono profundo. Ele dizia a ela: não tenha receio, você vai poder cuidar muito bem do seu bebê. Ele vai crescer forte, o seu estômago está perfeitamente calmo, o seu apetite está excelente. Como resultados imediatos, na primeira noite, ela consegue fazer uma refeição sem problemas, tem sono tranquilo, e na manhã seguinte ela consegue se alimentar e amamentar normalmente, mas no almoço retornam os sintomas. No segundo tratamento, a maior energia e confiança, Freud sugestiona, durante a sua intervenção hipnótica, um comando para que ela exigisse comida após 5 minutos. E de fato isto acontece. Então aquela mulher volta a se alimentar e consegue amamentar o seu filho. Trata-se de um caso de cura por hipnose. Na terceira consulta, ela recusou o tratamento porque não havia mais problemas e ela consegue amamentar o bebê por 8 meses. Na terceira gravidez, o mesmo problema, o mesmo tratamento, 2 hipnoses foram suficientes para que ela pudesse amamentar de forma bem-sucedida o seu filho. Freud, então, no seu texto, passa a discorrer brevemente sobre as fobias, as neuroses e a neurastenia. Nada muito diferente do que já havia sido escrito antes. É quando ele introduz um conceito muito interessante, novo, o conceito de contravontade. O que seria a contravontade? Vou explicar para vocês de uma forma mais simples e depois nós vamos ler o texto juntos. Vou explicar através do exemplo do caso clínico. A mãe desejava amamentar o seu bebê. Esta era a vontade dela. Só que é um processo normal do pensamento. Quando pensamos em algo, pensarmos também no seu oposto, a antítese do pensamento, que seria contrário à vontade. Esta ideia contrastante, penosa, num processo saudável, ela é inibida e desaparece, não produzindo nada significativo.
no indivíduo. Mas na histeria, esta ideia contrastante, penosa, ela continua a existir como ideia isolada no inconsciente da pessoa. Essa ideia contrastante acaba se convertendo então numa contravontade. Esta contravontade pode vir na forma de um pensamento intrusivo, perturbador, ou como é mais comum na histeria, converter-se em sintomas, sintomas histéricos, físicos. No caso clínico apontado no texto, a incapacidade daquela mulher de amamentar e todos os sintomas decorrentes desta falha, deste fracasso. Vou ler o texto para vocês. Já na histeria, a ideia contrastante, penosa, aparentemente inibida, é tirada da associação com a intenção e muitas vezes de forma inconsciente para o paciente mesmo, continua a existir como ideia isolada. Ora, é refinadamente histérico o fato de essa ideia contrastante inibida, quando se chega à execução da intenção, manifestar-se com a mesma facilidade mediante inervação do corpo que a ideia voluntária no estado normal. A ideia contrastante se estabelece, por assim dizer, como contra-vontade, enquanto o enfermo está consciente, com espanto, de uma vontade decidida, mas impotente. No caso de uma intenção, essas ideias antitéticas, né, termos de antítese, de oposição, se passam assim: não vou conseguir executar minha intenção porque isto ou aquilo é demasiado difícil para mim. Vou dar o exemplo de um paciente que desejava muito dirigir, mas todas as vezes em que ele ia fazer a prova do Detran, ele não conseguia, em hipótese alguma, executar as simples tarefas que durante as aulas de direção ele fazia com destreza e facilidade. Seu corpo travava, ele suava, não conseguia pensar direito e errava tudo. E era nas horas anteriores à execução da prova e durante a execução da prova, atormentado pela ideia de que não iria conseguir, de que iria fracassar. É sobre isso que nós estamos falando. As diferenças da forma como isso ocorre entre a neurastenia e a histeria. Na neurastenia, essa ideia de oposição, ela combina-se com a vontade, causando fraqueza na vontade, o paciente fica consciente disso, né? Então, a neurastenia hoje poderia ser identificada em muitos casos como processo depressivo ou um burnout. Na histeria, por sua vez, acontece a dissociação da consciência, a ideia antitética de oposição se torna separada da intenção e ela surge como uma contra-vontade, impedindo a pessoa de conseguir realizar o seu objetivo. Vamos ler o que diz o texto. Em contraposição à fraqueza da vontade da neurastenia, existe perversão da vontade na histeria, tá? E ao contrário da resignada indecisão, a espanto e irritação com a discrepância incompreensível para a paciente. Esse conceito de contra-vontade, ele lança luz e aprofunda a ideia de histeria. É fundamental para compreendermos os processos histéricos a ideia de contra-vontade. É aquilo que ele vai chamar de a perversão de caráter da histeria, a comichão de fazer o que é ruim, de ter de se colocar como doente quando o que mais desejam é a saúde. Então a grande questão é: para onde vão essas intenções inibidas, essas ideias contrastantes? Na vida ideativa normal, no não neurótico, é uma pergunta que não faz muito sentido, porque isso não aparece, não produz sintomas, não traz nenhuma dificuldade à vida do sujeito. Mas no estudo da histeria, essas intenções contrastantes são guardadas no que Freud vai chamar de uma espécie de reino das sombras, que posteriormente será claramente denominado de o inconsciente. E elas ficam lá até surgirem como espectros e se apoderarem do corpo do indivíduo, que normalmente servia à dominante consciência do eu. Então o eu é destronado do seu lugar e acaba sucumbindo a essas forças inconscientes que no momento famoso do texto ele vai chamar, metaforicamente, obviamente, de forças demoníacas. Por isso que muitas vezes aquilo que foi chamado de possessão demoníaca tratava-se simplesmente de casos de histeria. Que nos leva a um outro exemplo importante, que é a análise dos tiques. Há toda uma literatura sobre os tiques nervosos na psicanálise. Tem textos do Freud, tem uma brilhante análise do Ferenczi.
Há uma complementação barra refutação de Melanie Klein, também num texto sobre tiques nervosos. Mas Freud vai associar a ideia de tiques à ideia de contra-vontade. Ele dá como exemplo o caso de uma paciente com estalo da língua. A mãe, esgotada pelo medo e pelos cuidados com a filha doente, tem a intenção de não emitir nenhum som para não perturbar a criança que finalmente tinha dormido. Só que no seu cansaço, a ideia contrastante e simultânea, a de que ela fará barulho mesmo assim, a ideia demonstrou ser mais forte, chegando à inervação da língua daquela mulher e fazendo com que ela fizesse um estalo. Ela consegue se controlar. Mas um tempo depois, ela está numa carruagem, há uma tempestade, os cavalos são contidos e ela pensa: você não deve gritar, senão os cavalos vão disparar. Mais uma vez, a Dética não pode fazer barulho. E aí o sintoma retorna e se fixa, o sintoma do estalo na língua. A contra-vontade, no caso, o tique. Isso nos traz reflexões muito importantes. Uma delas é sobre o caráter demoníaco, entre aspas, né, da histeria e as suas manifestações paradoxais. É típico da histeria a incapacidade de fazer algo quando mais desejam, fazer o oposto do que foi solicitado, cobrir de maus tratos o que mais valorizam. A explicação dada por Freud é essa, né? A perversidade de caráter que os histéricos mostram, sua ânsia de fazerem a coisa errada, de parecerem doentes quando mais necessitam estar bem, as compulsões dessa ordem muitas vezes podem comprometer os caracteres mais irrepreensíveis. A relação com outros transtornos, como vimos, né, o tique convulsivo, ele é semelhante à histeria, né, tem o mesmo mecanismo psíquico produzindo movimentos involuntários, levando a pessoa a produzir sons ou a falar coisas desagradáveis, como por exemplo o caso do homem que gritava Maria. Maria havia sido uma menina com quem ele havia se apaixonado, mas não conseguiu declarar o seu amor. O seu esforço de manter segredo inverteu-se em contra-vontade. Então aquele homem desenvolveu um tique de falar Maria, 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 Maria. Muito interessante, né, esse caso. Então, este texto é um texto de grandes contribuições metodológicas. É um texto que traz inovação no tratamento, estudo de caso muito rico de cura por hipnose, e um texto que traz um desenvolvimento teórico importantíssimo no conceito de contra-vontade, aprofundando a ideia de histeria, diferenciando a neurastenia da histeria e se tornando base para futuras teorias psicanalíticas. O impacto histórico desse texto é que ele é uma transição teórica entre o período hipnótico e o período psicanalítico. Começa aqui a se desenvolver o conceito de inconsciente, há uma forte influência aqui na teoria da repressão, e o seu legado clínico está no reconhecimento da importância da relação mente-corpo, na compreensão dos sintomas conversivos, que produz as bases, os fundamentos da psicoterapia moderna. Assim, nós encerramos mais um episódio da série Obras Completas de Sigmund Freud. Muito obrigado por ter assistido esta aula até aqui. Deixe seu like, seu comentário, salve esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai se interessar por isso. No nosso próximo episódio, nós trabalharemos o texto Prefácio e Notas, a tradução de J. M. Charcot, Leçons du Mardi à la Salpêtrière, texto de 1892/1894. Forte abraço, saudações de Caronte.